Você está passando por situações na sua vida que te causam medo, insegurança, talvez até provoquem uma certa ansiedade. Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a gente pode lidar com o medo, como que nós podemos vencer o medo de uma forma espiritual, madura e saudável, de fato nos prevenindo, de questões que são difíceis ao nosso coração, como por exemplo, eu falei, a insegurança, a ansiedade e tantas outras coisas que podem vir na nossa vida que prejudicam nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento até mesmo com a criação. Ou seja, é importante a gente entender o que nos causa medo e como nós podemos contra-atacar com as armas espirituais, com aquilo que Deus nos ensina. Bem, é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje, então bora lá pro nosso conteúdo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na Udemy. E para mim é um prazer, um privilégio ter você aqui comigo nesse nosso quadro do canal que se chama Pausa para o Café. Esse aqui é o momento mais íntimo para a gente poder conversar aqui sobre questões profundas da nossa vida cristã e como que nós podemos lidar com essas questões de forma centrada no Evangelho, como que nós podemos integrar o Evangelho na nossa vida diária. Então eu quero muito aqui te encorajar nesse momento a curtir esse vídeo se você está gostando até agora, Também, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários de como é que você lida com o medo, Quando vem o medo no seu coração, como que você lida com isso? Coloque aqui nos comentários que a gente vai poder conversar um pouco mais e dialogar mais também, vai ser super bacana. Gente, hoje nós vamos falar aqui no nosso Pausa pro Café, no tempo de tomar um cafezinho mesmo, Um vídeo um pouquinho mais rápido, um pouco mais enxutozinho assim, mas eu espero de verdade que você possa sair daqui muito edificado. Galera, não é fácil quando a gente sente medo. Medo é uma coisa que nos paralisa. Medo nos faz subir a adrenalina, nos faz crescer no momento de ansiedade, e isso nos prejudica em várias áreas. Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos o que a ciência chama de uma ansiedade crônica. O que isso significa? Antigamente, as pessoas estavam vivendo, tinham ali suas questões do seu dia a dia, pastoreando, cultivando, falando bem antigamente mesmo. E quando havia ansiedade no seu coração, ali geralmente era no ataque de um predador ou alguma tempestade, alguma coisa vinha, e a ansiedade que isso causava, o medo, todos os hormônios que eram ativados no corpo ali, era uma coisa muito positiva, porque fazia a pessoa estar mais atenta, mais ligada, mais conectada ali para a situação e poder, de certa maneira, se livrar daquele perigo. Então isso é uma coisa que Deus fez e é algo bom. Ter medo, ter ansiedade de algo, estar atento, O estresse, em certa medida, ele é positivo quando estamos em situação de perigo. O ruim é que hoje em dia, na nossa sociedade, nós estamos cada vez mais constantemente ansiosos, estressados, com questões que o tempo todo nos causam medo. Nós saímos de casa com medo, nós vamos para o trabalho, para a escola com medo, nós voltamos com medo, podemos estar dentro de casa, mexendo no celular, e aquilo nos gerando gatilhos de ansiedade, nos gerando gatilhos também ali, de estresse. O tempo todo nós estamos ligados no 220, prestando atenção no que está acontecendo. E é por isso que é tão importante a gente aprender a parar um pouquinho para compreender como que espiritualmente nós podemos lidar com todo esse contexto. Nunca antes as doenças da mente foram tão fortes na sociedade. Doenças como depressão, ansiedade, tantas outras. Hoje em dia é muito comum a gente ver isso, muitos de nós passamos por isso. Então é muito difícil, mesmo a gente cristão, a gente vive muitas dessas situações, porque são doenças mesmo sérias, Que a gente precisa, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu tomar um cafezinho ali com o Caio, deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu orar, meditar, entender como que eu posso recentrar essa minha ansiedade, esses meus medos diante de Deus. E é isso que eu quero aqui falar com vocês brevemente, só alguns conselhos para te incentivar, para te inspirar nessa prática, de vencer o medo, de superar o medo com a Bíblia, com o Evangelho. Eu quero ler com vocês uma passagem, que fala lá em Isaías. A passagem diz o seguinte: não tenha medo, porque eu estou com você.
Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças para ajudá-lo e lhe dou sabedoria e inteligência. Isaías 41, versículo 10. Em outras escrituras nós vemos, essa mais famosa, que o perfeito amor, ele expulsa o medo. Então, quando você para pensar sobre o medo que você sente, qual que é a saída? Assim, e eu digo isso de maneira bem lógica, assim, realmente bem simples. Qual que é a saída? Investir no amor que você tem por Deus e pelas coisas ao seu redor. Entendendo, que é o amor que vai te livrar do medo. E como é que você cria esse amor, constrói esse amor? Como fala lá em Isaías, lembrando, que Deus está com a gente. Ele fala, não se apavore, pois eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar. E a gente lembra de outras escrituras que falam, que Deus nunca vai dar uma carga que a gente não pode suportar. Ele está ali com a gente o tempo todo. É esse nosso Deus que Ele é o nosso guia, esse Jesus que nos carrega no colo, que pega essa ovelha, mesmo sujo de lama, mesmo ali meio perdido, Ele carrega ela no colo, assim Ele faz com a gente também e nos traz de volta para o seu abraço, nos traz de volta ali para o rebanho como um todo, um local protegido. A gente precisa trabalhar isso na nossa mente. A gente precisa sempre entender que Cristo está conosco e que esse amor, ele é capaz sim de apaziguar a nossa alma e de nos ajudar a vencer o medo de forma muito poderosa e efetiva. E aí você deve se perguntar, Caio, mas como é que eu faço isso? Como é que eu cresço nesse amor? Como é que eu fortifico essas convicções no meu coração? E aqui vem alguns pensamentos para poder te encorajar. O primeiro deles é a disciplina da gratidão. Através da gratidão, nós podemos olhar para as questões da nossa vida e olhar de maneira positiva, olhar aquilo que Deus tem feito ao invés daquilo que está faltando, olhar das bênçãos que Deus está dando para a gente ao invés das dificuldades e dos desafios. Você, ao invés de olhar para o seu chefe, você agradece por questões no seu trabalho que realmente te trazem alegria. Ah, Caio, mas no meu trabalho não tem nada de bom. Só o meu salário que eu recebo ainda é pouco. Será mesmo? É um exercício. Quando a gente fala de disciplina de gratidão, é um exercício onde você vai trabalhar sua mente e o seu coração para enxergar as coisas positivas. Ai, Caio, mas você não conhece a minha jornada de trabalho. Eu saio cedo de casa, eu pego o ônibus todos os dias, 2, 3 horas até chegar no meu trabalho. Passo o dia todo em pé, meus colegas de trabalho é um bando de fofoqueiro, ninguém tá nem aí. O gerente não se preocupa com ninguém, só quer saber do dele. O dono da empresa nem se fala, aparece lá só pra pegar o dinheiro e vai embora. E aí eu vou embora pra casa, me sinto desrespeitado, me sinto mal, me sinto ruim. E aí eu chego mais 2, 3 horas de ônibus, chego em casa e ainda tem filho pra cuidar, marido, sei lá. E aí você olha, só eu de falar isso pra você, talvez você viva exatamente isso que eu tô falando, talvez não. Mas só de falar isso pra você dessa maneira, talvez seu coração já tá assim, ó. Meu Deus, quanta coisa. Irmãos, a gente precisa, nessas situações, olhar para as oportunidades que Deus está nos dando com muita gratidão. Mesmo se você está no ônibus 2, 3 horas, como que você pode usar esse momento de 2, 3 horas no ônibus para se conectar com Deus? Você consegue ler alguma coisa, ouvir uma pregação, dialogar com as pessoas ali? Muitas vezes são as mesmas pessoas que estão ali no ônibus. Com certeza, o mesmo cobrador, o mesmo motorista. Geralmente a gente pode usar esse momento, ao invés da gente ficar sentado por 2, 3 horas reclamando da vida e trabalhando isso na nossa mente o tempo todo, a gente pode olhar por oportunidades. Quando a gente chega no trabalho, talvez os seus colegas de trabalho não sejam bons, o seu chefe não seja legal, muitas coisas ali não contribuem para a sua vida espiritual. Porém, você tem contato com o cliente, você tem contato com pessoas, você pode de alguma maneira ser luz ali. Se você levar um cafezinho ou fazer alguma coisa diferente, será que não vai mudar o ambiente ali daquele local? Como que você pode servir? E ao invés de você olhar todo o mal que as pessoas têm feito para você, você começa a olhar o bem que você pode causar naquele ambiente. Quando você vai para o seu trabalho com um propósito, quando você vai para essa situação difícil, confiante que Deus está contigo e grato por estar nessa situação, entendendo que você é luz ali, que Deus colocou você ali para ser essa luz e sal naquele meio, você vai ver que você vai olhar para isso que te deixa ansioso com até como algo de esperança. Como eu falei, isso é uma disciplina. Você precisa trabalhar isso no seu coração dia após dia,
momento após momento, e isso vai aos poucos sendo construído no seu caráter ali, né, te dando esperança também. E aí uma última coisa que eu vou falar para você aqui nesse assunto, porque o vídeo já tá ficando até um pouco longo demais. Mas, gente, busca apoio. Se você não sabe o que fazer ou como realizar alguma coisa, busque apoio, né? Peça ajuda da sua comunidade de fé, busque conselhos, ore mais a Deus, estude mais a palavra dele para você entender como que você pode ali, né, construir essa convicção cada vez mais nele. Gente, isso pode ser transformador na sua vida. Olha, eu não estou falando aqui, né, só para deixar claro, eu não estou falando aqui da doença diagnosticada da ansiedade, da doença diagnosticada da depressão. Eu estou falando do medo e ansiedade que nós sentimos o tempo todo e que sim, pode nos levar a doenças. A gente pode, em Deus, tratar tudo isso. A gente pode, em Deus, né, apaziguar o nosso coração, acalmar, aquietar a nossa alma e, de fato, né, se conectar de forma diferente com as coisas ao nosso redor. Lembre-se que a função de aquietar a nossa alma, como fala lá nos Salmos, não é de Deus, é nossa. Nós devemos, sim, aquietar a nossa alma por meio dessas coisas que eu estou falando aqui para você. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te encorajado. Se você gostou, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, comente o que eu falei aqui que você curtiu, ou o que você quer que eu fale mais, eu posso fazer outros vídeos sobre esse assunto para te inspirar mais aí na fé, se assim Deus também permitir, né, se o Espírito Santo trabalhar nesse sentido. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. O último convite que eu falo para vocês antes de vocês irem embora, se você quer se aprofundar mais sobre como que você pode integrar mais o Evangelho na sua vida diária, eu deixei aqui no link da descrição alguns cursos que eu tenho feito lá na Udemy para ajudar justamente eu e você a integralizar a nossa fé no nosso dia a dia. Então, se você quer saber um pouco mais, quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, vai aqui no link da descrição e eu espero de verdade que Deus possa usar isso como fonte de bênçãos para você, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu. Agora eu tô indo embora mesmo, já deu o nosso cafezinho, deve estar até meio frio e a gente se vê na próxima. Até mais.